Livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Sexta-feira, 28 de fevereiro. Bom para todos, começando ao vivo com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pela Rádio Brasil Atual 98,9. É só sintonizar. Participe pelas redes sociais, no canal da Rede TVT, no YouTube e Facebook. E pelo WhatsApp também, 11 997 98 4042. Eu estou esperando o seu comentário. E vamos às notícias do dia. O Ceará pediu prorrogação da GLO por mais 30 dias. O decreto presidencial de garantia da lei e da ordem, que permitiu o envio de tropas militares ao estado, vence hoje. Mas Bolsonaro já anunciou ontem que não vai atender ao pedido. E aproveitou para mandar um recado aos governadores de todo o Brasil. Decreto de GLO só com apoio ao projeto de excludente de licitude no Congresso. A gente espera que o governador resolva esse problema da polícia militar do Ceará e bote um ponto final nessa questão, porque a GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores, tá certo? A GLO é uma questão emergencial. O que eu quero, pretendo do parlamento brasileiro? Para eu poder ter tranquilidade para assinar GLO, porque no momento eu não tenho tranquilidade, tá certo? E nós queremos atender os governadores. Agora, os governadores têm que ter ciência, né, que precisam nos apoiar para que o parlamento vote o excludente de licitude. O motim de policiais militares no Ceará entra hoje no 11º dia. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, hoje, governadores de ao menos 4 estados se organizam para enviar forças de segurança ao Ceará, caso Bolsonaro, de fato, não renove a presença do Exército e da Força Nacional no estado. Segundo a reportagem, Maranhão, Piauí, Bahia e Rio de Janeiro acertaram o envio de tropas ao estado. Ainda na transmissão de ontem pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a jornalista Vera Magalhães mentiu ao noticiar que ele, presidente, teria enviado o vídeo por WhatsApp convocando para uma manifestação contra o Congresso e o STF. Bolsonaro disse que o vídeo se referia a uma manifestação de 2015. A jornalista reafirmou a veracidade da notícia e observou que o episódio da facada, ocorrido em 2018, é mostrado nesse vídeo, que, portanto, ele não poderia ter sido produzido em 2015. Bolsonaro, inclusive, na sua própria fala ontem, que foi totalmente contraditória, acaba admitindo isso. Veja os trechos. O que eu mandei para poucas dezenas de pessoas do meu círculo de amizade, eu mando sem filtro. São ministros, algumas personalidades, talvez num passo de 50, 60. O vídeo é de 5 anos atrás. É um vídeo que fala um pouco da minha vida, da facada, da campanha. Inclusive, Mônica Bergamo, também na Folha de São Paulo, agora há pouco, acaba de informar que foi renovada a GLO, então, esse decreto de garantia de lei e da ordem. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais notícias, vamos falar inclusive sobre coronavírus. Então fica por aí, daqui a pouquinho Bom para Todos está de volta. Até já.
Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual e a gente vai direto conversar com o Leonardo Atucha sobre esses vídeos de Bolsonaro, essa live, essa transmissão que foi feita ontem. Tudo bom, Leonardo? Oi, Thalita, tudo bem? Me escuta bem? Tudo em paz? Escuto bem, tudo certo. Leonardo, fica muito descarado e evidente nesse vídeo de ontem de Bolsonaro que ele não tem nenhum compromisso com a verdade e com a informação, porque na fala dele você já vê todas essas discrepâncias de informação, né? É inacreditável, né, Thalita? Você tem um presidente que realmente, como você falou, não tem nenhum compromisso com a verdade. Como é que pode o indivíduo dizer que o vídeo é de 2015 se ele tem uma cena de uma suposta facada de 2018, né? E aí, eu falo suposta porque é o seguinte, porque esse tema divide muita gente, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas quando ele mente tanto, ele dá razão àqueles que desconfiam, porque como, assim, quer dizer, é óbvio, né? Ele vive, ele se alimenta da mentira, da fake news, parece que ele está convencido do seguinte, se eu mentir mais alto, né, eu vou ter um público que vai me seguir em qualquer circunstância. Então, eu acho que a gente vive uma situação dramática no nosso país. Acho que isso nunca aconteceu, não há precedentes de um governante que minta descaradamente. A gente até conversa sempre aqui sobre os discursos de Bolsonaro e como tem muita gente pensando esses discursos. Mas daí o que fica aparecendo é que passam para ele e na hora dele fazer de fato o discurso, ele coloca uns cacos ali que acaba desmoronando com tudo aquilo que foi pensado e estruturado. É exatamente isso, Thalita. Eu fico pensando assim, hoje eu fiz um programa de manhã aqui na TV 247 e eu entrevistei um jurista, que é o Marcelo Shoa, professor lá de Fortaleza. Ele falava o seguinte, olha, seria muito melhor que o Bolsonaro falasse o seguinte, olha, não, eu mandei esse vídeo só para os meus amigos, né? Era uma roda, eu recebi, compartilhei. Então ele assume que distribuiu, né? E ao mesmo tempo conta uma mentira claramente dizendo que o vídeo era de 2015. Se ele falasse que mandou só para os amigos, quer dizer, seria grave, mas nem tanto, porque ele poderia dizer o seguinte, olha, não, eu tenho milhões de seguidores nas minhas redes sociais e eu não coloquei no meu Twitter, eu não coloquei no Facebook, eu não convoquei, né? Então foi uma mensagem de cunho privado. Mas, evidentemente, ele está se complicando nessa história e a gente acabou de subir uma manchete agora também, muito interessante, porque o locutor do vídeo, ele é funcionário do governo federal. Ele trabalha na Embratur, ele tem um cargo comissionado. Então a gente começa a pensar que esse emparedamento do Congresso Nacional não é acidental, né? É uma estratégia objetiva do governo Bolsonaro, mas até agora, aparentemente, ele não tem força para atingir o seu objetivo. Porque o que fica disso tudo é a convocação para um ato. Ele fez a publicidade desse ato de fato. Fez a publicidade. Agora, a gente sente na live também que ele recuou, né? Ele falou, olha, não vamos exagerar. Ele age assim, ele vai testando. Então ele testa. Vamos ver, se colar, colou. De repente, se botar lá milhares de pessoas contra o Congresso Nacional, ele vai dizer que a sociedade mandou o seu recado. Se não for ninguém, ele não, eu não convoquei nada, ele não perde nenhuma circunstância. Agora, eu sinto também o seguinte, quer dizer, o que ele tanto reclama do Congresso Nacional? O que o Congresso não deu a ele? O Congresso deu para ele reforma da Previdência, deu reforma trabalhista, tudo que ele quer é aprovado, a menos, evidentemente, as coisas que são não diria que são tão escandalosas quanto, mas são da agenda tipicamente bolsonarista e não da agenda neoliberal. Por exemplo, a liberação das armas. Isso ele não conseguiu. Mas isso não é uma demanda da sociedade brasileira, né? Se você fizer uma pesquisa, evidentemente, isso aí vai ser uma questão minoritária. Ele não tem do que se queixar em relação ao Congresso, mas ele quer posar como um representante da nova política, de fora do sistema, o cara que desafia os poderes estabelecidos. Todo mundo sabe que isso é uma grande mentira. Ele está lá há 28 anos no Congresso, ele é do sistema, né? Objetivamente. Sim. E daí tem esse detalhe, falando em Congresso, da fala de ontem, que ele tenta barganhar com os governadores em relação à GLO. Então, assim, eu só vou ajudar a segurança pública ali no Estado se vocês votarem a favor, pressionarem pelo menos os deputados dos estados a votarem a favor do excludente de ilicitude. Então, ele tenta forçar ali uma votação em nome da ajuda que, como presidência, ele deve oferecer. É uma obrigação dele, né? Se você tem motim de policiais militares, como está acontecendo no Ceará, ele não pode
né, condicionar a atuação do governo federal. É uma obrigação. E o que me preocupa muito foi ver essa notícia dos governadores que estão pensando em mandar policiais militares dos seus estados para ajudar na questão cearense. A gente vai criando um cenário, Thalita, de caos total no Brasil. Daqui a pouco vão dizer, não, então, peraí, esses estados aqui que estão ajudando o Ceará vão montar uma confederação. Né? Será que a gente não vai partir para uma confederação do Equador? Será que daqui a pouco não vão começar a falar, não, separa o Nordeste do resto do Brasil? Claramente, né, o Moro foi a Fortaleza, as pessoas ficaram muito desapontadas com a atuação dele, porque ele não teve nenhum compromisso ali em encerrar o motim policial. Há quem diga que o Bolsonaro estimula esse motim dos policiais. Por quê? Porque eles querem criar uma sensação de pânico, de insegurança no Ceará, em Fortaleza, para tentar ganhar a prefeitura. Né? Ganham a prefeitura, depois podem eventualmente ganhar o governo do estado, e é assim que eles querem enfrentar os governos populares, democráticos e progressistas do país. Agora há pouco, Mônica Bergamo deu na Folha de São Paulo que Bolsonaro, de fato, renovou a GLO. Então, a Força de Segurança vai se manter ali no Ceará. Você acha que é por conta desses 4 estados, 3 do Nordeste, mais Rio de Janeiro, que pressionaram, disseram, não, a gente vai mandar, então, a Polícia Militar para ajudar na segurança do estado? Então, de fato, Bolsonaro voltou atrás. Eu acho que pode ser isso, Thalita, mas também pode ser alguma coisa assim de um certo bom senso entre os militares, né? Eu acho que pode ter generais ali dizendo o seguinte, olha, isso aí não dá, né? A gente não pode permitir uma situação dessas, uma rebelião de policiais. Claramente a gente vê o Bolsonaro isolado, acuado, né? Mas ele tenta agitar, ele está sempre tentando agitar os seus seguidores, agitar essa base que é mais fanática, mas, na minha opinião, eu acho que pode ter havido uma pressão militar. Não tem informação de bastidor, mas é o que eu sinto como um cheiro assim da situação, né? Sim. Atucha, agradeço muito a análise aqui no Bom para Todos. Muito obrigada pela participação. Beijo para você, até a próxima. Sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço a todos aí da TVT. Abração. Abraço, até mais. Vamos ao nosso estúdio agora. Quem me acompanha hoje é o jornalista Gilberto Nascimento, que é autor desse livro aqui, olha. O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Gilberto passou décadas acompanhando o mundo da religião em veículos como a Folha de São Paulo, o Globo, Estado de São Paulo, Isto É. Para escrever esse livro, ele ouviu mais de 70 pessoas. Ex-bispos da Universal, representantes do Ministério Público, estudiosos. Foram 4 anos de apuração jornalística. O Reino examina os mecanismos internos da igreja e suas estratégias para arrebatar e manter fiéis. E explica como o bispo se tornou essa celebridade midiática, autor de best-seller, empresário de sucesso, inclusive imune a todas as polêmicas em torno desse império religioso. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos e muito obrigado aí pelo convite. Obrigada. Olha só, em certo momento da apresentação do livro, é citado que trata-se de uma obra indispensável para compreender o Brasil de hoje. Por quê? Qual a relação? Eu acho que é interessante para entender o que representa esse ativismo evangélico, né? Essas forças ligadas a muitas igrejas neopentecostais que cresceram muito nos últimos anos, sim, adquiriram muita força e representatividade, e a Igreja Universal é um dos símbolos assim, né, dessa força desses grupos evangélicos, representado hoje num papel importantíssimo aí, o relevante que tem as bancadas evangélicas, né, não só na Câmara dos Deputados, como também nas assembleias legislativas, sim, e nas câmaras municipais aí por todo o Brasil. E a Igreja Universal, por exemplo, hoje comanda um partido político, né? O Partido Republicano, o antigo PRB. Tem uma bancada de 30 deputados federais. Você coloca no livro que Edir Macedo sempre foi uma figura que é próxima a líderes do país, né? Mas com Bolsonaro parece que existe um projeto ainda maior. Qual a relação de fato? A gente sabe que Edir Macedo fez aquele, não sei qual é o nome, o batismo de Bolsonaro, teve aquela... Ele foi ungido lá no Templo de Salomão, lá no ano passado. O que significa tudo isso? Olha, no livro eu mostro que a Igreja Universal
sempre achou assim muito importante, sempre teve muito clara a importância de ter um papel político, uma força política. O Edir Macedo falava isso aos pastores próximos a eles, alguns dão um depoimento ali comprovando essa necessidade e a importância de ter a força política. Então, desde dos anos 90, a partir de 89, depois da Constituinte, ele foi elegendo representantes, sempre lançando candidatos para as câmaras e tal, e sempre também procurou ter boa relação com os governantes, seja quem fosse que estivesse no poder. Teve com o governo Collor, apoiou o governo Collor, o qual inclusive ajudou na questão lá da televisão, da obtenção da TV Record, da concessão. Depois teve com Itamar Franco, depois teve com o governo Fernando Henrique Cardoso. Eles assim demonizavam o Lula e o PT, chamavam o Lula de demônio, de Satanás, mas também depois apoiaram também, ou ficaram próximos do governo Lula e do governo Dilma. Quando houve o impeachment da Dilma, eles aderem também, logo de cara, no primeiro momento. Aí vão para o ministério do Temer, ganham um ministério e agora estão com Jair Bolsonaro. As igrejas, várias igrejas neopentecostais e várias outras segmentos evangélicos tiveram um papel muito importante na eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? O Edir Macedo, como é uma pessoa muito pragmática, ele em geral está do lado de quem vai ganhar, né? Não é muito de se arriscar. Ele até apostava na polarização que havia entre PT e PSDB, era aliado já também do PSDB aqui em São Paulo, então ele caminhou com o Geraldo Alckmin. Sim. Só pouco antes do primeiro turno, quando ele viu que o Bolsonaro ganhava força, ele aderiu ao governo do Bolsonaro. Agora, apesar dele ter aderido quase na última hora, vamos dizer assim, é um governo que tem uma visão muito mais próxima de ideias que a igreja possui. Principalmente do ponto de vista moral, da família. Sim, sim. Na questão da pauta dos segmentos evangélicos, assim, de maneira geral. Embora a Universal até seja uma igreja um pouco mais aberta em relação a costumes do que outras, né? Você cita isso em relação à homossexualidade, ao aborto, ao aborto. Universal... Edir Macedo, por exemplo, é até favorável mesmo ao aborto, né? Sim. Tem uma avaliação bem mais flexível, como mostramos no livro. Você conta no livro que desde a fundação do primeiro templo, Edir Macedo já repetia essa história de ter um grupo de comunicação, conglomerado de educação, de comunicação. Então, desde ali o princípio, ele já pensava na estratégia, já era realmente um objetivo migrar para a comunicação. Sim, sim. Ele, até em conversa com ex-bispos, ex-pastores, algumas pessoas que atuaram na igreja durante muitos e muitos anos e conviveram com ele muito proximamente, né? Alguns chegaram a morar com ele durante algum tempo e contaram muitas histórias, o que ele sempre falava, o que ele determinava. Ele sempre foi uma pessoa muito focada e acredito que pelo fato até dele ter se sentido rejeitado em determinados momentos assim da vida dele, quando era criança, ele tem um defeito na mão e até na cinebiografia dele isso é mostrado, ele era vítima de bullying, de brincadeira de outros meninos, de outros colegas. Depois também, quando ele se converte à religião evangélica, logo de cara ele deseja ser pastor, né? Sim. E o líder da primeira igreja a qual ele passou a frequentar, a igreja Nova Vida, esse líder da igreja não acreditava no potencial dele. Até o subestimou muito. Depois ele junto com o cunhado, o R.R. Soares, que hoje é líder da Igreja Internacional da Graça, eles montam um movimento chamado Cruzada do Caminho Eterno, que depois vai dar origem à Igreja Universal. E o Macedo não era o líder era o R.R. Sim. E o R.R. também não acreditava no
no potencial do Edir Macedo, né? Então, acho que a partir daí ele criou até uma obsessão, como alguns ex-pastores falam. Ele criou uma obsessão de montar sua igreja, de crescer, de ter a sua rádio, depois ter a sua TV, e focou nesse objetivo e foi, a partir da criação da igreja lá numa funerária, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, foi crescendo cada vez mais. Há um paralelo que é feito entre a construção da Universal e uma empresa. A gente sabe que uma empresa, no final das contas, quer ter lucro. Existe, dá para a gente fazer essa relação? Porque a Igreja Universal é uma igreja muito rica, que tem muito dinheiro. Existia esse objetivo também desde sempre? Olha, nunca foi, não é uma coisa explicitada, Sim. né? Mas ele também sempre falava para os pastores que era importante a igreja ser forte, ter recursos e ter condição para poder se manter e levar adiante a sua mensagem e atingir os fiéis da maneira mais ampla e necessária possível. Na questão dos meios de comunicação, ele sempre falou isso e ele não estava errado, né? Claro que ele, num primeiro momento, até se inspirou nos exemplos dos norte-americanos, alguns líderes religiosos lá, como o Rex Humbert, Jimmy Swaggart, e ele via tudo aquilo. O R.R., que era o seu parceiro, até tinha intenção de repetir aquela prática. E o Edir Macedo, até com uma certa visão, achava o trabalho deles assim fantástico, muito interessante, mas esses personagens aí só mantinham os fiéis na TV. E ele achava que tinha que usar a TV, mas tinha que levar o fiel para o templo também, mantê-lo no templo. Assim você fidelizava muito mais, né, os seguidores. Então ele teve claro isso desde o primeiro momento. A construção desse império midiático, de alguma forma, tem a ver com uma sede de vingança contra a Rede Globo? Porque na época que ele foi preso, a Rede Globo cobriu muito esse episódio, essa notícia. Tem a ver? Ele sempre se disse vítima de perseguição. Sim. E acho que se beneficiou até desse discurso, e muito. Eu acho que isso até ajudou a igreja muito mais, a crescer muito mais, porque ela era vítima, né? Sim. Para os fiéis, ela era perseguida, e ele atribuía essa suposta perseguição principalmente à TV Globo e à Igreja Católica. E isso fortalecia também, sim, a necessidade de ter os seus próprios veículos, né? E de cada vez ampliá-los e fortalecê-los cada vez mais. Como eu mostro no livro, na compra da TV Record, os fiéis doaram, muita gente doou o que tinha, até o fogão de casa, o colchão. Pastores ficaram sem receber salário, doaram carros que tinham. Então houve uma mobilização, um empenho, uma coisa muito forte. Todo mundo você envolvido. atribui isso? É a figura de Edir Macedo que movimenta tudo isso mesmo? Olha, ele é um líder e ele é uma pessoa que tem carisma e tem um discurso que, de fato, convenceu muito e muita gente, né? Sim. Senão ele não teria chegado até onde ele chegou. Claro. E hoje ele é o único brasileiro que tem sob o seu domínio uma rede de televisão, uma igreja, um partido político e um banco. Quem tem isso no Brasil hoje? Realmente. Para que a gente já continue essa conversa, a gente vai falar agora sobre coronavírus. A Organização Mundial da Saúde acaba de elevar para muito alto o risco de epidemia de coronavírus no mundo. Segundo o diretor-geral da OMS, o número de países afetados nos últimos dias são motivo de preocupação. Mas ainda não há evidência de que o vírus esteja se espalhando livremente. No Brasil, em 24 horas, subiu de 7 para 300 o número de casos suspeitos.
Segundo o Ministério da Saúde, esse salto se explica pelo aumento no número de países com casos positivos. De acordo com um protocolo, brasileiros que tiveram contato com estrangeiros de países que têm infectados e que apresentam sintomas são considerados suspeitos e passam então a ser investigados. Por enquanto, apenas um caso do coronavírus foi confirmado no Brasil. Na Itália, que é foco da epidemia na Europa, o número de vítimas chegou a 17. O boletim de ontem registra 650 pessoas infectadas pelo coronavírus no país, com concentração dos casos nas regiões da Lombardia. E aí, para a Itália, que a gente vai agora conversar com a Paula Ferreira e com o Walter Fernandes, que são jornalistas da RTM Brasil. Oi, Paula. Oi, Walter. Boa tarde, Thalita, e também telespectadores da TVT. É um prazer estar com vocês de novo. Boa tarde. Prazer é nosso. Eu queria que vocês comentassem, então. Esse número se elevou bastante desde a última vez que a gente conversou. Acho que na época, anteontem, eram 400 casos. Hoje já são 650. Então, assim, realmente é de se espantar. Como está o clima aí? Continua tenso? As pessoas bastante preocupadas? Conta pra gente. Thalita, eu consegui tomar um sorvete hoje. A sorveteria aqui perto da rádio onde a gente trabalha estava aberta e muita movimentação nas ruas de Désio, de Serenho, que são os lugares que a gente mais frequenta, lugares onde a gente mora e que a gente trabalha. Então, a gente está sentindo o italiano um pouco mais tranquilo, né? As escolas ainda serão reabertas na próxima semana. Muitas crianças nas praças, hoje a gente viu, fez um solzinho por aqui, 14 graus, é uma temperatura gostosa, né? E o presidente da República, por exemplo, o Sérgio Mattarella, ele disse que o conhecimento é um antídoto para medos irracionais. Ele destacou essa questão dos medos irracionais também. Ele agradeceu o pessoal que está trabalhando na linha de frente para conter o avanço aí do coronavírus, agradeceu pesquisadores, a proteção civil, também médicos, enfermeiros, aqueles que estão trabalhando também, né, nesse sentido para conter esse avanço. E destacou a importância da unidade da nação. A Itália, a gente sabe que é dividida em duas partes, o sul e o norte, e nesse momento delicado ele pediu a união da Itália para que a Itália vença o vírus. Com relação a companhias aéreas, por exemplo, a Alitalia, ela começou a fazer alguns cancelamentos aí de conexões em 38 rotas, nacionais e internacionais também, por conta dessa menor demanda. Tem gente com medo, tem gente que já não quer mais vir para a Itália, e também o número de restrições que a gente viu de voos e procedentes da Itália ou pessoas que viriam para cá, né? A gente, desde ontem, também tem visto países como Dinamarca, Estônia, Lituânia, Holanda e Nigéria, que infelizmente registraram os primeiros casos, e todos com ligação com relação à Itália, né? Com ligação à Itália. Sim. Walter, eu vi que a Itália passa por uma discussão interna, inclusive, sobre o número de testes que estão sendo feitos. Então, num comparativo com a França, por exemplo, a Itália fez já 11 mil testes, enquanto a França fez 1.000 testes. E daí a crítica é essa, justamente, de se fazer testes em pessoas que às vezes não apresentam sintomas do coronavírus, mas de uma gripe comum. Qual a recomendação que vocês recebem aí? É de procurar, de fato, o hospital? É de ficar em casa e esperar talvez mais sintomas? Qual é a recomendação? A recomendação, na verdade, é que as pessoas não procurem os hospitais por qualquer situação, qualquer sintoma, né? Até porque, como você bem disse, os sintomas se assemelham a uma gripe forte, a uma outra doença sazonal, principalmente aqui que nós vivemos no inverno europeu. Então, o que eles recomendam? Se você tiver qualquer sintoma, eles deixam linhas disponíveis, né, em cada região para que as pessoas procurem o sistema de saúde por meio do acesso telefônico. Até porque aqui na Itália, por exemplo, você tem o atendimento domiciliar. Então, esses médicos eles vão até as casas e fazem o atendimento com o paciente nas casas para evitar
aquele médico da família, né? Exatamente, é o chamado médico da família, a gente poderia chamar aí no Brasil. Então, essas pessoas, elas podem procurar por meio das linhas telefônicas, entre em contato com o sistema de saúde regional e aí eles vão indicar o médico que vai até a residência para fazer, enfim, o atendimento, se necessário, fazer o exame. Então, houve sim um número grande, né, de testes, mas a recomendação é que as pessoas não se encaminhem até os hospitais, até para você não gerar um grande tumulto, uma confusão, e até mesmo para você não alastrar ainda mais o surto, né? A Thalita perguntou sobre os números, eu acabei falando um monte de coisa e esqueci de confirmar com você, Thalita. 650 contágios, 17 mortes até agora, infelizmente. E 45 pacientes já estão recuperados, né? Esse é um destaque que tem sido dado pela imprensa italiana. São 45 pessoas que já estão recuperadas, portanto, depois de terem contraído o coronavírus. Como funciona o sistema de saúde aí na Itália? É assim como aqui no Brasil? Existe um sistema de saúde público? Sim, existe o sistema público, você tem uma pequena parcela de contribuição quando ocorre o atendimento, né? Caso você não tenha condições financeiras, aí você tem que assinar um termo de que você não tem essas condições, mas as pessoas têm acesso, têm pleno acesso e elas acabam pagando uma pequena taxa para que esse serviço possa ser de uma qualidade maior. Então, existe o sistema público, o sistema privado ele é muito pequeno, ele ocorre apenas para pessoas assim para uma parcela da população bem pequena. A grande maioria, ela vai para o sistema público que tem qualidade e tem essa parcela de contribuição do contribuinte em geral, da população em geral. Paula tinha relatado da última vez a falta de alguns mantimentos nos mercados. Isso continua, se mantém? Continua, Thalita, mas as pessoas estão mais tranquilas. Isso também deixa a gente tranquilo como brasileiros, nossos familiares também aí no Brasil, os amigos que sempre têm entrado em contato conosco para saber como é que está a situação, então atualizando a situação, as pessoas estão mais tranquilas. Eu não sei se você acompanhou, mas foi lançada uma campanha com relação a Milão, né, a capital da moda que parou por conta desse vírus, e eles lançaram uma campanha chamada Milano não se ferma, Milão não para, né, para que as pessoas comecem a retomar essa rotina. Isso é muito importante. A gente não pode ter medo de ocupar as ruas, né? Inclusive algumas lojas, infelizmente lojas chinesas, né, fechando por conta, não pela transmissão do vírus em si, mas pelo medo das pessoas, né? A Chinatown, que é um bairro todo chinês em Milão, um bairro com cerca de 25 mil chineses, ele também todo fechado durante a semana. Então, houve uma relação entre China e coronavírus que, enfim, passou dos limites, infelizmente, e aos poucos, as autoridades e também a população vai se dando conta de que foi um grande exagero, né? Agora, só um dado importante com relação às escolas, escolas de algumas regiões já devem reabrir na próxima semana, né? Na Emília-Romanha, também no nordeste do país e em Piemonte. Então, são províncias e regiões importantes da Itália que vão voltando às aulas. Por quê? Foram 5 milhões de estudantes sem aula nessa semana, o que dá um total aí de 60% da população escolar do país. E também na chamada Zona Vermelha, ali onde ocorreu o foco, né, ocorre o foco do surto, ali em Lodi, a província de Lodi, aqui também na Lombardia, as agências dos Correios, que tinham fechado também, elas reabriram as portas hoje e aos poucos a gente vai retornando à normalidade no país. Não sei se vocês têm informação sobre isso, mas, de qualquer forma, as notícias hoje na grande imprensa é sobre Papa Francisco, sobre uma gripe, um resfriado que Papa Francisco teria, mas não há relação até o momento com o coronavírus. Aí na Itália há alguma informação a mais? Por enquanto não chegou essa informação para nós. A imprensa italiana, ela tem vamos colocar assim, que eles a tinta é um pouco mais forte muitas vezes, né? Eles exageram muito. Bastante. Se aí no Brasil a gente vê muita coisa, aqui
o negócio é feio. É muito Bom saber. feio. Então, você vê as manchetes que realmente deixam você em pânico. Só de você ler os jornais, acessar a internet, é bem complicado aqui. Perfeito. Paula, Walter, muito obrigada. Um grande beijo para vocês. E numa próxima, vocês voltam aqui para conversar comigo, tá bom? Tá bom. Um beijo. Um beijo, até mais. Olha só, Bom para Todos faz agora um rápido intervalo. Fica por aí que daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. No estúdio hoje recebemos o jornalista Gilberto Nascimento, autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo, uma radiografia da Igreja Universal. Queria começar agora conversando com você sobre Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que é sobrinho de Edir Macedo. Qual a relação dos dois? Além de ser sobrinho, claro. Ele, no livro eu mostro, eu acho que a conclusão que eu cheguei é que o Edir Macedo, num primeiro momento, acho que pensava em transformar o Marcelo Crivella num grande líder assim, da igreja depois dele. Talvez pensando no Crivella como o seu sucessor, né? Mas é curioso a história do Crivella. Ele é o nome de maior expressão política assim, da igreja. É a pessoa designada o mais importante deles, designado para disputar as eleições, inclusive os cargos majoritários. Já foi senador e prefeito, e agora prefeito. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa que tem hoje grande liderança dentro da igreja. Ele costuma até se dizer ou se apresentar, ou é tratado pela imprensa como bispo licenciado, e até as pessoas dizem que não existe essa função lá dentro da igreja. Você é bispo ou você não é. Então, ele é bispo, mas não está mais no dia a dia da igreja, não participa das decisões das discussões e tal. Mas Edir Macedo ainda tem Crivella como esse possível futuro sucessor? Ou isso foi descartado? Não. Acho que foi descartado já há bastante tempo. Inclusive em 2008, 2007 já, na verdade, quando Edir Macedo lançou a sua primeira biografia oficial, lá, o livro O Bispo, o Edir Macedo já até falou que o seu sucessor seria
o ex-bispo da igreja lá, Romualdo Panseiro, que foi líder da igreja no Brasil, foi líder da igreja em Portugal, e o Edir Macedo o colocava como sucessor, mas logo depois também tiveram problemas, romperam, fizeram até um acordo momentâneo, o Panseiro ficou lá no exterior durante um bom tempo, e agora, já há alguns anos, o Edir Macedo vem preparando o seu genro, né? O bispo Renato Cardoso, que é casado com a filha dele, Cristiane, e que hoje é o homem forte da igreja depois do Edir Macedo. Sim. Edir Macedo em nenhum momento teve aspirações políticas, ele mesmo? Lá atrás a gente ouviu falar alguma coisa assim, até de desejo do Edir Macedo de que a igreja lançasse alguém à presidência da República, ou que um dia elegesse um presidente da República, mas isso sempre ficou só nos comentários. Eu acho que também, por mais que a igreja tenha crescido muito, ganhado muita força e tem toda essa representatividade hoje, na verdade também nunca houve um quadro que favorecesse a isso, né? Que tenha chegado próximo dessa realidade. O máximo que eles conseguiram, de fato, até hoje, em termos de representação, foi eleger o prefeito Crivella lá no Rio. Quando o Bolsonaro fala que quer um próximo ministro do STF terrivelmente evangélico, tem influência de Edir Macedo? Eu acho que tem, tanto do Edir Macedo quanto dos outros líderes evangélicos que também apoiaram o Bolsonaro, né? Claro que aí talvez deva haver uma disputa, cada um querendo emplacar o seu nome ou quem julgar melhor para a função, mas ainda não... A gente viu algumas especulações de nomes, até da própria Universal, mas não se sabe quem seria essa pessoa aí. Você coloca no livro que a Igreja Universal não é a maior em número de fiéis, mas Edir Macedo construiu esse império, de fato, não só a igreja, mas, como a gente já falou, o império da comunicação, da política. Como se deu isso? Você havia perguntado antes, até, por exemplo, sobre as empresas, né? A Universal tem dezenas de emissoras de rádio, TV, tem portais, tem jornais, gráficas e empresas até nos mais diversos setores aí, né? Corretora, seguradora, empresa de plano de saúde, hospital. Então, ela cresceu muito e ela adquiriu muita força, né? Sim. Mas, desculpa, eu fui falar das empresas e perdi um pouquinho. Não, de fato, o que se difere, o que ela tem de diferente das outras igrejas? Porque é isso, apesar de não ter um número tão grande de fiéis, ela de fato consolidou esse império. Eu acho que por causa desse poder ou das polêmicas que ela causa ou que ela causou, e por chamar atenção ao adquirir um grupo de televisão tão forte como a TV Record, ela passou a ser alvo, né, de toda a mídia, de toda a sociedade. Ela chamou muito mais a atenção pelo fato da maneira dela de cobrar o dízimo, pela maneira como cresceu, ela chamou muito mais a atenção. E algumas polêmicas, né, como o caso do chute na Santa, o vídeo que se tornou público depois, que na época, naquele momento eu era repórter da revista Isto É e tive acesso a esse vídeo, por acaso, até antes da TV Globo. Sim. Mas todas essas situações e também a polêmica com a Globo, com a Igreja Católica, tudo isso chamou muito mais atenção. Ele usou essa publicidade, então assim, até quando era ruim, no caso da prisão dele, ele conseguiu reverter isso para ele se tornou a vítima daquele processo todo. Ao posar com aquela foto na cadeia, né, ele sempre soube utilizar ganhar com essa imagem de suposto perseguido, né, de vítima de perseguição da Igreja Católica e da TV Globo. Então, a Universal chamou muito mais atenção, mas ela segundo os números do
do IBGE, pelo menos são os dados oficiais, ela tem 1,8 milhão de seguidores. Sim. Pode até, obviamente, ser mais, mas o número oficial é isso. As igrejas evangélicas maiores no Brasil são a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil e a Igreja Batista. Com um número muito diferente. A Assembleia tem cerca de 12 milhões de seguidores. Nossa, bem diferente, assim. É. A gente falando sobre ele ter revertido esses casos todos que poderiam ser negativos, ele reverteu positivamente, ele é alvo de várias acusações, inclusive. Nunca foi condenado de fato, mas são vários os processos que ele sofreu. Sim, sim. Eu mostro no livro, mas até na própria biografia oficial dele está lá, uma relação das acusações feitas ao Edir Macedo e à igreja até hoje. Vão de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato, curandeirismo, charlatanismo, são as mais diversas acusações. E ele foi vítima foi alvo de alguns processos, inquéritos bastante polêmicos, né? O primeiro deles foi justamente a compra da Record. Houve um questionamento muito grande feito pelo Ministério Público Estadual e Federal, porque teria, segundo acusações do Ministério Público Federal, teria sido enviado dinheiro de doações da igreja para o exterior. Esse dinheiro iriam para 2 offshores, empresas de paraísos fiscais, né? Em Caimã e nas Ilhas Jersey. E depois esse dinheiro teria voltado ao Brasil em forma de empréstimo para que integrantes da igreja, pastores, fiéis, utilizassem esse dinheiro para a compra de emissoras de TV, para a compra da TV Record Rio, por exemplo, né? E então tudo isso gerou muita polêmica, foi manchete de jornais e revistas aí durante anos e alvo de processos que se arrastaram por muito tempo e depois boa parte desses processos acabou arquivado ou prescrito. O último processo, até mais polêmico, mais sério, que falava de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc., se encerrou apenas no ano passado e acabaram os crimes sendo prescritos, né? As acusações contra o Edir Macedo e um outro bispo da igreja lá, o ex-bispo da igreja, João Batista, bispo da igreja ainda, acabaram prescritos. Sim. Dois membros da igreja ainda respondem Mas o Edir Macedo não tem mais nenhum processo. O Edir Macedo não, ele não, Sim. nunca foi condenado e nesses processos não será, acabou ficando livre. Sim. Ficando livre. Já voltamos, mais uma pausinha para a gente entrar com outro assunto, que é desemprego. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, atingindo 11,9 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, a PNAD contínua. No último trimestre do ano, o índice era de 12%. No entanto, essa oscilação não se deu pela geração de novos postos de trabalho, mas porque muita gente desistiu de procurar trabalho nos meses de férias. O que pode indicar que, por exemplo, nos próximos meses, essa taxa de desemprego pode voltar a aumentar. Sobre isso, conversamos agora com uma repórter do Brasil de Fato, a Lu Sudré. Oi, Lu, tudo bom? Oi, Thalita, como vai? Tudo certo? É isso, de fato, segundo o próprio IBGE, essa queda no número do desemprego no país se deve não à geração de novos postos de trabalho, mas sim às pessoas, a mais desalento. As pessoas deixaram de procurar, por enquanto, nesses meses de férias. Isso, Thalita. O número teve um recuo, né, em comparação desse último trimestre que se encerrou em janeiro, comparado ao trimestre anterior, no número de pessoas que entraram, que estão desempregadas. Mas a Adriana Beringay, que é especialista, a pesquisadora do IBGE, que é responsável pela pesquisa, pela PNAD contínua, ela apontou que essa diminuição no desemprego não corresponde às novas vagas. Na verdade, o que aconteceu foi um aumento de pessoas na inatividade. E não são nem as pessoas que estão em desalento,
são pessoas que optaram por não trabalhar e por inúmeros motivos. Seja por um período de férias, seja por um período para acompanhar os filhos, ou dezembro, janeiro, né, viagem por questões familiares, mas são pessoas que, por algum motivo, não optaram, estão fora da força de trabalho. Então, são mais de 800 mil pessoas nessa situação, e por isso que teve essa pequena queda no número de desemprego. Infelizmente, não quer dizer que os postos de trabalho aumentaram, que as pessoas estão inseridas no mercado de trabalho do jeito que deveriam, né? Na verdade, a situação ainda está bem complicada, né? São 11,9 milhões de pessoas, então é um contingente de pessoas desempregadas muito grandes ainda. E as críticas em relação ao desemprego estão na pauta das centrais sindicais que preparam atos agora para março. Tem uma agenda de lutas aí prevista para março, atos que já estavam marcados e sendo articulados, né, há algumas semanas e que ganharam uma nova força, foram ampliados depois desse ato da direita, né, de apoiadores do Bolsonaro, que convocaram uma manifestação contra o Congresso Nacional para o dia 15 de março. E a avaliação de juristas, né, isso foi muito divulgado essa semana, após o próprio Bolsonaro ter divulgado no seu WhatsApp particular um vídeo convocando para esse ato, é de que o presidente cometeu um crime de responsabilidade, né? Pode ser alvo de um impeachment, inclusive, feriu a Constituição, o artigo 85, e apoiando esses atos autoritários que pedem o fechamento do Congresso Nacional e se posicionam contra o STF. Então, esses atos que estavam marcados, por exemplo, o 8 de março, que é um ato histórico aqui, né, para as mulheres de todo o país, também vai abordar a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, polarizando, se contrapondo ao ato do 15 de março, né, desses grupos autoritários pró-Bolsonaro. No dia 15 de março tem esse ato e no dia 14, no dia anterior, também tem mobilizações previstas em todo o país em memória e pedindo justiça ao assassinato, aos 2 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. Essa mobilização também vai carregar a defesa do Estado Democrático de Direito, né, em todo o país. E no dia 18 de março tem uma terceira mobilização que é em defesa do serviço público e dos funcionários públicos, né? Que o serviço público, a máquina estatal, está sofrendo um desmonte que vem acontecendo nos últimos anos, depois do impeachment da presidenta Dilma, com o próprio Temer, e que agora está a todo vapor com Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia e com a proposta da reforma administrativa que o Guedes está defendendo. Então, tem um ato no dia 8 de março que ampliou, né, os próprios atos que já estavam marcados, agora estão abrangendo essa bandeira frente ao ato da direita no dia 15. Então, 8 de março, Dia da Mulher, 14 de março, 2 anos da morte de Marielle e 18 de março, inclusive com universidades também, né, aderindo, educação muito forte nesse dia de manifestação. Essa articulação no dia 18 de março tinha sido puxada a priori pelos movimentos estudantis, né, pela categoria estudantil. Ano passado, todo mundo que acompanhou mais de perto viu que a área da educação foi muito sucateada com Abraham Weintraub, muitos cortes, muitos retrocessos nessa área. Então, os estudantes estavam puxando uma mobilização para o dia 18 mesmo, e aí o setor público abraçou essa mobilização no dia 18, e também no dia 1º de março tem o Dia do Trabalhador, né, o Dia do Trabalho, 1º de maio. Então, a gente tem praticamente um ato por semana, e todos eles vão estar defendendo a democracia, até porque sem a democracia, a gente não consegue pautar todos esses outros direitos, sejam os direitos das mulheres, o direito pela educação de qualidade e o direito do serviço público, né, que está sofrendo uma ofensiva neoliberal do governo e estão sendo sucateados em nome da privatização desses serviços. Perfeito. Lu, muito obrigada pela participação. Um beijo, até a próxima. Beijo, até. Vamos voltar lendo alguns comentários. Olha só, Adriana Paiva está com a gente, Ricardo Neto de Recife, Leila Araújo, falou até que enfim é sexta-feira, Cleiton Domingos, Cleide Kubik, Dude Macedo, Floreal Domingos, de Poá, São Paulo, Eduardo Goulart está dando boa tarde para a gente, é de Madre de Deus, Bahia, o Aldemir de Lima, Marechal Deodoro, Alagoas, Ronivaldo Jesus, Leandro Venturama, Eduardo Goulart, ele falou assim sobre Edir Macedo, ele falou flexibilidade total, o negócio é estar ao lado do poder. A Ruth Lima de João Pessoa está com a gente, Salvador Batista,
Carmênia Piraino, que gostou muito da entrevista sobre coronavírus, que bom. Rita Rodrigues está nos Estados Unidos. Renato Gonçalves, Ponto Novo, Bahia. Rosângela Martins Piedade, Balneário, em Pinhal, Rio Grande do Sul. A Carmen Rossi de Freitas perguntou qual é o banco do Edir Macedo. Banco Renner. Hoje ele tem 49% das ações, mas ele já foi dono do Banco de Crédito Metropolitano, que depois foi acusado pelo Banco Central lá de cometer irregularidades e foi fechado. É muita flexibilidade mesmo, como disse a internauta. Juliana Assunção também está com a gente. E o Fernando Gregório, que acompanha todos os dias aqui com a gente, ele mandou uma pergunta também. Ele diz assim, em outras palavras, a Igreja Universal é um mega projeto de poder. A pergunta é, Edir Macedo é o líder ou há outros grupos por trás disso? Olha, que eu saiba, ele é o líder da igreja. Eu não tenho essa informação Sim. de que teria outros grupos por trás. Essa informação eu não tenho. Houve até uma polêmica em relação à instalação da CNN Brasil, o fato de o Douglas Tavolaro ser o vice-presidente da TV Record e ligado à igreja durante anos, o fato Sim. dele ser o CEO da CNN, deu margem a essas especulações. Foi bastante comentado e tem gente que ainda sustenta essa informação, mas a CNN nega veementemente. Houve até recentemente uma polêmica lá na qual a TV Record passou a atacar e criticar o empresário Rubens Menin, que é o dono da CNN Brasil, dono da MRV e dono da CNN Brasil. A Record até fez algumas reportagens criticando, mostrando denúncias de problemas e irregularidades e processos contra a MRV, o que ainda deixou a coisa mais nebulosa ainda. Sim. Mas você cita também uma outra característica de Edir Macedo, que é o caráter autoritário. É de fato uma pessoa autoritária? Ele é o líder máximo da instituição, da organização, comanda com mão de ferro. Sim. Né? Ele é o líder absoluto. Agora, por outro lado, ele delega as funções para algumas pessoas de confiança e até pela grandeza, pelo porte, pelo tamanho da igreja hoje, que está espalhada pelo mundo. Então, para você cuidar da igreja em Portugal, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, você vai precisar de muitas outras pessoas também com capacidade de liderança, sim, de gestão, né? Então, outras pessoas crescem dentro desse processo, e vários cresceram, adquirindo até uma certa visibilidade. Caso do Romualdo Panseiro, que eu já havia citado, o próprio sobrinho dele, o Marcelo Crivella, e outros como o Ronaldo Didini, Renato Suetti, e outros até com muito mais poder que não apareceram, ou com bastante poder também, e que não apareciam tanto. Não são conhecidos do grande público. Agora, um dado curioso é que a pessoa nunca pode crescer demais, né? Se ameaçar ali a liderança, a hegemonia, ou chamar atenção demais, aí a pessoa acaba sendo convidado a assumir um cargo em algum lugar distante e ser afastado do... Essa é a tática. Manda pelo menos são vários e vários exemplos, sim, que relatados no livro, aí, inclusive, que aconteceu isso. Gilberto, agradeço demais a sua participação, muito obrigada pelos esclarecimentos e por trazer essas informações que estão no livro O Reino, esse daqui. O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Muito obrigada, Gilberto. Eu que agradeço. O livro é uma grande reportagem que conta a história e mostra, e os leitores é que vão tirar suas conclusões. Sim, um grande trabalho jornalístico, ótimo.
Muito obrigada de novo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Olha só, Bom para Todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa na reapresentação hoje às 11 horas da noite. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Livre para todos os públicos. Olá.